Olá, o assunto desta temporada 6 é como preparar pessoas autistas para a fase adulta e principalmente para o trabalho. No último episódio, a nossa professora Hilde de Klerk discorreu sobre comportamentos importantes para o trabalho. E neste episódio ela vai nos falar sobre as habilidades importantes para o trabalho. Como já dizíamos, comportamentos e habilidades de trabalho se complementam, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, com a palavra, a professora Hilde. A diferença entre comportamento e habilidades de trabalho é que o comportamento está relacionado a trabalho em geral, enquanto as habilidades estão relacionadas a tarefas específicas. Exemplos de habilidades de trabalho poderiam ser conhecer e compreender a relação de um para um, ser capaz de executar uma tarefa de montagem, ser capaz de classificar, ser capaz de empacotar, ter habilidades de escritório ou habilidades acadêmicas. Para todas essas habilidades de trabalho, como, por exemplo, a relação de um para um, é preciso ter os comportamentos que mencionei. Ficar sentado, se concentrar, trabalhar de forma organizada. Isso é comportamento de trabalho de um modo geral. Você precisa ter esse comportamento para todos os tipos de trabalho. Já as habilidades de trabalho estão relacionadas a atividades específicas. Por exemplo, é possível que um adulto com autismo só seja capaz de classificar e empacotar, ou só seja capaz de fazer tarefas de relacionamento de um para um, mas ele vai precisar ter todos os comportamentos de trabalho. A seguir, quero focar no comportamento de trabalho em empresas e instituições. Refiro-me tanto ao emprego remunerado quanto ao engajamento não remunerado, como, por exemplo, quando a pessoa atua como voluntária num centro de convivência. No contexto do trabalho em empresas e instituições, quais são as habilidades necessárias na área da comunicação? Pedir ajuda quando necessário. Muitas pessoas que não aprenderam a pedir ajuda adotam um comportamento problemático no momento em que se defrontam com uma dificuldade. Pedir ajuda é uma função muito importante da comunicação. Compreender instruções. Dependendo do nível de compreensão, as instruções podem ser visuais. Indicar que o trabalho está concluído. Entender que o trabalho está concluído já é importante, mas também é preciso saber indicar a uma outra pessoa: olha, meu trabalho está concluído, o que devo fazer agora? Comunicar-se com os colegas é muito importante. E pode ser muito difícil para pessoas com autismo, porque envolve saber sobre o que se comunicar. E isso está estreitamente relacionado às habilidades sociais. Sobre o que se pode e o que não se pode falar com colegas, isso também é parte do que chamamos de habilidades interpessoais. Habilidades interpessoais é um termo muito usado no TTAP. Esse instrumento de avaliação revela com clareza que a maioria dos nossos alunos com autismo são muito bons em realizar as suas atividades, mas têm enormes dificuldades com habilidades interpessoais. Um exemplo de comunicar-se com os colegas é o que a gente fala durante o intervalo, ou quando chega na escola ou no local de trabalho. Quando abordei a comunicação expressiva, falei sobre as rotinas sociais como uma função comunicativa. Pois bem, comunicar-se com os colegas também faz parte da função rotinas sociais. Dizer bom dia, olá, ok, tchau, até amanhã, bom almoço,
etc. Vamos ver agora quais são as habilidades sociais necessárias no contexto de trabalho. Ser capaz de trabalhar em silêncio, isso está relacionado à comunicação, mas também é uma habilidade social. Ser capaz de trabalhar em grupo. Ser capaz de manter distância social. Isso significa, por exemplo, não ficar perto demais dos seus colegas, ou não falar o tempo inteiro com eles. Interagir com os colegas também durante os intervalos. Isso está relacionado tanto às habilidades de comunicação quanto à interação social. Por exemplo, o que se deve e não se deve dizer? O que significa ser educado? Onde você vai se sentar? Como você reage ao que acontece no ambiente? Como saber quando alguém está fazendo uma piada? Reconhecer e respeitar autoridades. Nada de comportamentos desafiadores durante o trabalho. Sob comportamento desafiador, também se pode incluir comportamentos repetitivos, como falar o tempo todo sobre a mesma coisa ou agitar os braços durante o trabalho. Aqui se trata de habilidades de autocuidado relacionadas ao contexto do trabalho. Cuidar da aparência. A pessoa não deve cheirar mal, por exemplo. Precisa tomar banho, lavar o cabelo, fazer a barba, se for o caso, e não deve estar com as unhas sujas, ou seja, como você se apresenta para ir trabalhar. Saber trabalhar com segurança. Isso significa conhecer os perigos relacionados ao seu trabalho. Por exemplo, ter cuidado com tesouras, facas, etc. Boas maneiras à mesa durante as refeições. Comer educadamente. Não comer de boca aberta, não pegar comida do prato das outras pessoas, não pegar toda a comida sem deixar nada para os outros. Deslocamento entre a casa e o trabalho. Este é um tópico que envolve muitos aspectos. Por exemplo, pegar o transporte público ou o ônibus da empresa que leva até o local de trabalho, ou caminhar até o trabalho. Entender regras de trânsito, entender questões de segurança no transporte e vários outros aspectos. Habilidades de tempo livre no contexto do trabalho também são importantes. Trata-se de saber se ocupar com atividades significativas durante os intervalos, entender o contexto social do intervalo e saber interagir, compreender o ritmo de trabalho. Por exemplo, não trabalhar sem parar o dia inteiro, saber quando é hora de fazer uma pausa, saber o que precisa ser concluído antes de o tempo livre começar, etc. Esta a professora Hilde de Klerk. E assim ela vai nos orientando sobre como preparar pessoas com autismo para a fase adulta. Já vimos como esse preparo deveria ser um processo educacional. Vimos que no preparo para o trabalho é importante distinguir entre comportamento de trabalho e habilidades de trabalho. E no próximo episódio, a professora Hilde vai nos propor como ensinar essas habilidades. Não perca! Fique bem!